30 de abril, né? De dados semi-estruturados. Para vocês por primeiro. Eu fiz uma organização do cronograma da disciplina aí, tá? Porque esse semestre passou rapidamente, né? Então, o que a gente tem programado para a aula de hoje aí? Na aula de hoje a gente vai ver a parte da outra linguagem de consulta, o XQuery, a linguagem de transformação, que é o XSL, e o DOM e o SAX, tá? Que são as APIs de manipulação. Então, aqui, o DOM e o SAX é mais vocês entenderem alguns conceitos, saberem qual que é a diferença entre eles, tá? E o XQuery e o XSL, eu vou deixar alguns exemplos para vocês rodarem, para vocês entenderem como que eles funcionam, certo? Depois, a partir daí, vocês vão ter a base suficiente para vocês poderem trabalhar com a tecnologia, tá? Daí, na semana que vem, a gente vai trabalhar com o JSON, certo? Que é uma outra estrutura, né? De dados semi-estruturados. E daí, no dia 14/5, a gente deixa essa aula para fazer um trabalho de avaliação da segunda etapa, certo? E no dia 21/5 é a data das reavaliações, caso alguém fique em reavaliação, tá? Eu não sei se vocês chegaram a visualizar, eu coloquei as notas de vocês da primeira etapa já lá no sistema, tá? Conseguindo ver? Ainda não olhei. Eu vi ontem. Vocês então, tá. Qualquer dúvida, gente, qualquer coisa que vocês tenham alguma dúvida em relação à prova, à avaliação, à prova, ou à nota final, né? Vocês entrem em contato comigo que a gente dá uma olhada. Qualquer coisa que vocês acharem que não está de acordo aí, tá? Combinado? Tranquilo. Beleza. Então, para a aula de hoje, nós vamos começar, então, dando uma olhada naquela atividade de XPath, certo? Vocês chegaram a fazer ela ou não? Ela aqui para vocês, tá? Deixa eu abrir ela aqui. Aqui, tanto o XPath quanto o XQuery, né, são linguagens para consulta para documentos XML. Então, deixa eu ver onde está mais aqui. Deixa eu pegar as respostas. Então, da mesma forma, né, que a gente trabalha com bancos convencionais, os bancos não convencionais, eles também possuem linguagens que fazem consultas aos dados, certo? Porque na maioria das vezes nós não trabalhamos com todo o conjunto de dados. A gente sempre trabalha com uma parcela desses dados, uma parte de interesse, certo? Então, nesse sentido, essas linguagens de consulta, elas não são úteis, né? Para a gente poder fazer esse tipo de manipulação, tá? Então, lembrando que o XPath é uma linguagem assim de diferente, não, eu quero chamar a atenção de vocês. É uma linguagem de caminho, tá? Tal qual uma linguagem de navegação em diretórios ou pastas, né? Sempre que você quiser acessar porque lembrando que o nosso XML ele tem a mesma estrutura, né, hierárquica de uma estrutura de diretórios, né? Sempre que eu desejo acessar um atributo, eu vou utilizar o arroba, correto? Se eu quero mostrar o valor, tá? Isso aqui, eles ficam naquelas funções que eu havia passado para vocês, certo? Sempre que eu quero mostrar o valor do elemento, eu preciso utilizar essa função text, certo? Então, se eu não utilizar o text, certo? Por exemplo, aqui não tem nenhuma opção sem o text. Se eu não utilizar o text, ele vai me trazer a tag inicial, o conteúdo do elemento e a tag final, correto? Se eu desejo retornar somente o conteúdo do elemento, eu posso utilizar essa função text. Então, lembrando que na última parcela do caminho, é o que você deseja mostrar. Então, você pode também estabelecer alguns critérios, né? Então, nesse caso aqui, eu estou mostrando o telefone da cidade de Fortaleza. Então, Fortaleza, a cidade é um atributo do telefone, correto? Então, o critério que eu vou estabelecer, ele tem que estar no mesmo, no mesmo elemento, né, que você precisa
que você deseja mostrar, certo? O que eu desejo mostrar, então nesse caso ele vai mostrar o telefone, né? Porque é o último nome e casualmente nele eu estou mostrando também eu estou fazendo o critério também, tá? Se eu quero listar todos os telefones, então telefones barra estado barra telefone. Se eu desejasse mostrar tag inicial, valor e o tag final, eu tiraria essa função text do final, certo? Uma questão diferente que a gente está fazendo uma união aqui, ó, usando a barra, tá? Então eu quero mostrar as siglas, telefones, e eu quero mostrar o nome do estado que pertence ao telefone. Então ele é bem, vocês devem ter visto lá o comando, a cláusula union no SQL, né? Então o pipe faz a mesma coisa, ele faz uma união dos dois comandos, certo? E por fim aqui eu estou mostrando aqui está pedindo para mostrar a cidade, o nome das cidades DRS, né? Então, telefones, então nesse caso a minha sigla é um atributo de estado, certo? Igual a RS. Eu quero então, pegar então mostrar a cidade que pertence, o atributo cidade que pertence ao elemento telefone, tá? Então esse arquivo já está disponível para vocês aqui no Moodle, certo? Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo. Olha só, quando a gente está nessa... Esperamos que agora, com essas mudanças aí, a gente possa retornar de uma forma presencial, algumas nem que em turmas menores, né? Eu acredito que não haverá problema. Então, a gente já está a respeito de agora, assim, dessa forma, a gente começar a pensar em voltar de forma presencial, certo? Então, isso vai facilitar muito, porque a gente vai poder, vocês vão poder aproveitar o tempo que vocês estão em sala de aula para fazer as atividades, para tirar dúvidas, né? Isso aí é bem importante. Coisas que vocês não conseguem fazer agora nesse ensino à distância, né? Então, então o que eu quero dizer para vocês que despende muito mais esforço de vocês agora, né? Vocês têm muito mais coisas a fazer do que se fossem as aulas presenciais. Mas isso pelo fato de que muitas coisas que vocês faziam, já vocês faziam na própria sala de aula, né? E isso facilitava bastante. Agora vocês têm que estar fazendo, né? Ao momento que vocês não estão em aula online, assíncrona, né? Vocês têm que estar fazendo as atividades e tal. Então, da mesma forma, então isso aqui vai, essa aula de hoje eu quero falar para vocês isso, que vocês vão ter que, para vocês testarem o XQuery, testarem o XSL, certo? Então eu vou deixar exemplos e as dicas para vocês testarem, isso vai depender de vocês. Coisas que seria diferente, porque daí, né, o professor estaria acompanhando e tal, acho que, tá? Aí nós encerramos a parte do XQuery, certo? Então agora, do XQuery não, do XPath. Então a gente vai começar agora com o XQuery, que é outra linguagem, né, de consultas para XML. Deixa eu ver aqui. Lembrando que então que nós, dentro da tecnologia, né, a gente já estudou como que se monta o documento, que essa primeira parte é a mais, assim, a mais complexa. Depois, agora a gente já viu o XPath, que é uma linguagem de consulta.
E a gente vai ver outra linguagem agora, que é o XQuery. Tá? Por fim, a gente vê o XSL e o DOM e o SAP. O XQuery é uma recomendação mais recente, né? Lógico, sempre que existem novas recomendações, né, de tecnologias, elas visam atender algumas necessidades ou suprir, né, algumas deficiências, tá? Então, o XQuery é da mesma forma. A ideia é fornecer mais recursos, né, do que o XPath. Recursos, junções, banco relacional. O que é uma junção? Uma operação de intersecção, né, de dois conjuntos, tá? Então, ou seja, eu vou pegar os elementos que são comuns de dois conjuntos. Então, no caso de duas tabelas, né, em bancos relacionais, a gente faz a junção pela chave primária com a chave estrangeira, correto? Então, por quê? Porque a junção que estabelece a relação das tabelas do banco de dados, relacional no caso, né? Então, eu vou ver, por exemplo, assim, quais os valores de uma tabela que são iguais aos valores de outra, correto? Então, isso que faz a cláusula join, isso que faz lá no where, quando vocês fazem a operação de igualdade entre chave primária e chave estrangeira, tá? Então, eu consigo fazer isso. Ah, mas eu não tenho tabelas no XML. Mas eu posso fazer uma junção de dois documentos, entender? Dois ou mais documentos. Então, o que significa isso? Que eu posso associar um valor que esteja num documento XML com um valor que esteja em outro documento XML e mostrar os dados que estão associados a essa ligação, tá? Estruturas de resultado, ou seja, eu posso fazer estruturas diferentes para mostrar os resultados do XQuery. Eu posso criar variáveis de consulta, eu posso usar atributos calculados. Então, eu quero criar ou um novo elemento. Por exemplo, assim, eu quero fazer a soma total de todas as vendas, correto? E posso criar um elemento e retornar esse elemento que é a soma total de todas as vendas, tá? E eu posso utilizar as funções de agregação, tal qual as funções que vocês usam em bancos relacionais, né? Então, maior ou menor, max, min, a contagem, count, a soma, o sum, eu posso utilizar a média, o average, certo? Então, eu consigo utilizar esses tipos de funções de agregação também, tá? Tá, isso aqui eu... Então, onde que a gente utiliza o XQuery, né? Em ferramentas de interface, como essa que a gente trabalha, né? Que é o XML Editor. Eu posso utilizar em linhas de comando, tá? E posso estar embutido em linguagens de programação, tipo Java, C++ e assim por diante, tá? Então, a ideia da criação do XQuery, ela é equivalente, tá? A linguagem, ao comando select lá do SQL em banco de dados, certo? Tem uma sintaxe parecida. Então, se nós formos pegar a sintaxe do... Ele vai ser sempre assim, for, tá? Então, a gente tem essas duas alternativas, tá? Então, o for ou let, ele é semelhante à cláusula from lá do select, correto? Então, se vocês pegarem aqui, deixa eu abrir o page. Assim, qual que é a sintaxe básica de um comando select? Nossa projeção, certo? São as tabelas, tá? Básica. Mas eu posso utilizar um where
agrupamento, posso utilizar um having e posso utilizar um order by, certo? Então, o order by ele vai ser para ordenação. É do group by, certo? Não sei se vocês viram isso. O que é o que está em colchetes aqui? Ele é Professor, opcional. Oi. o áudio tá cortando um pouco. Alô? Melhorou? Alô? É que, tipo, quando você vai falando, tem hora que o áudio some, daí depois volta. Vou fazer o seguinte. Eu vou sair da chamada e vou entrar de novo, pode ser? Ontem eu fiz isso, melhorou. Ok. E esse vento no áudio aí, Iago, tá na praia? Tô nada, quem dera. Eu ia falar que tinha uma ventaninha onde tava o Iago. Vocês mal sabem, Iago vê as aulas de Angra. Sentado numa cadeira de praia. Olhando pro pessoal? mar e dando risada na nossa cara. Melhorou agora o áudio? Melhorou. Tá melhor. Tá, beleza. Então, olha só, qualquer coisa vocês me avisem, tá? Então, quando a gente monta o select, a gente tem essa estrutura aqui, certo? Então, mas dentro dessa Viu, estrutura aqui, professor? o que é... Só tem que compartilhar a tela, no caso. Que quando sai da chamada ele fecha automaticamente. Agora sim. Agora sim, tá. Beleza, qualquer coisa vocês me avisem, tá? Então, olha só, a gente tem essa estrutura aqui. Dentro dessa estrutura, o que é obrigatório é somente essa parte aqui, certo? Então, select, asterisco, from, alguma coisa, tá? Então, no XQuery é da mesma forma. O for, ele é como se fosse a cláusula from. Então, é a origem daquilo que eu quero mostrar, certo? O where, ele é semelhante ao where do select lá do SQL. Então, é uma condição, tá? Ele é o critério, tá? O return, ele vai ser semelhante ao select. Então, ele é a minha operação de projeção, ou seja, aquilo que eu desejo mostrar, tá? E o let, ele não tem equivalência no SQL, né? Mas ele é utilizado quando eu utilizo funções de agregação. Então, ou uso for ou uso let, tá? Depois a gente vai ver alguns exemplos que permitem que a gente faça isso, tá? O que mais? Acho que é isso, tá? Então, assim, ó, a diferença entre o for e o let, tá? Então, aqui tem um exemplo, ó, o for, eu tenho muitas associações, certo? Então, é como se nessa minha variável $i aqui, ó, eu tivesse, vou aumentar um pouquinho, essa minha variável aqui, ó, não é $i, nesse caso aqui, ó, minha variável $i, ela vai receber um conjunto de nodos, certo? E nesse caso aqui, o $x, quando eu uso let, ele vai receber somente um valor, tá? Então, ele faz esse valor, ele vai ser como se fosse uma variável agregada, uma variável resultante de um valor, tá? Então, ele faz aquela... Então, quando eu vou usar o let, por exemplo, quando eu vou utilizar operações de agregação, eu sempre uso o let. Então, quando eu vou usar o max, min, no sum, no count, certo? Eu uso o let. Mas XQuery dessa forma, correto? Então, o que ele vai me retornar? Eu quero que me retorne uma nova tag chamada itens e termine com itens, novo elemento. Então, itens e itens. Esse aqui é o resultado, certo? Daí, a primeira execução, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e jogar para a variável $i, ele vai jogar
o documento pedido.xml. Então, como ele carregasse para a memória do $i tudo que tem dentro do pedido.xml. Mas tudo que tem baseado numa consulta XPF, certo? Então, ele vai pegar todos os filhos de item que estão dentro do documento pedido.xml e vai jogar para essa variável. E daí eu quero que retorne o $i elemento produto. Então, muito provavelmente o elemento produto ele é um filho de item, certo? Os elementos produtos que são filho de item. Como é que eu faço isso? Pegando a minha variável, né, barra o elemento que eu desejo, tá? Então, nesse caso aqui, ele vai retornar o elemento produto, a descrição dele e o valor. O outro elemento produto, a descrição dele e o valor. No momento que ele encerrou, então aqui nesse segundo elemento aqui, ele encerrou esse meu for aqui, certo? Daí agora eu quero fazer o total de itens, certo? Então o total de itens eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a soma de quantos produtos ele encontrou. Então nesse caso aqui eu estou utilizando um let, ó. Então eu estou atribuindo para a variável $t, certo? Do mesmo documento. Né? Então o barra item, tá? Todos que são filhos de item. E daí eu vou fazer o quê? Eu vou contar dentro do elemento total itens, ó. Então total itens. Esse aqui, ó, ele é a contagem de quantos elementos que ele encontrou filhos de item, certo? Então no caso são 2, porque é a caneta azul e o papel, tá? Então essa é a diferença básica entre o for e o let, né? O for você vai processar sequencial, você vai ter uma sequência de nodos. E o let, então, você vai utilizar para agregações, ou para somatórios, ou contagens, e assim por diante. Agregações, tá? Tem uma função de entrada, que é o doc, certo? O que é essa função doc? Ela permite de um documento XQuery, certo? Então, XQuery version 1.0. Daí eu vou fazer o quê? Eu vou atribuir para essa variável $hat o conteúdo desse documento a partir dessa expressão XPF aqui. Ou seja, eu estou pegando a partir de movimentos, cadastros, filme, e retornando para essa minha variável $hat. Daí agora eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar onde o $hat código, então o código é um elemento filho de filmes, é igual a 001. Ou seja, aquilo que eu quero mostrar, eu quero retornar o $hat título. Então, eu quero mostrar o título de todos os filmes, desculpa, o título do filme, né? Cujo o elemento código é igual a 001. 0001. Que eu faço isso, correto? Deixa eu pegar aqui. Então, lá na ferramenta, você vai... Deixa eu pegar aqui. Para vocês essa pastinha aqui com esses exercícios, tá? Que daí testar. Então, olha só, você vai ter um documento XML, tá? Que é esse documento aqui, certo? E você também vai ter um documento .xq. Esse documento .xq, ele é um documento XQuery, correto? Ferramenta. O professor travou aqui para mim quando o for falar, ele é um documento, e aí não sei o que tu falou depois. Certo? Um que é o XML, que é o normal, onde você vai fazer a pesquisa, e eu vou ter um documento .xq, certo?
que é o documento onde eu tenho a minha consulta X-Query, correto? Daí, o que você vai fazer? Você pode, na ferramenta essa aqui, nessa interface que a gente utiliza, você pode, tanto do XML quanto do X-Query, você pode executar para você testar, certo? Então, nesse caso aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou no meu documento.xquery, correto? Daí eu tenho, como eu não estou usando aqui o doc, eu faço uma associação a qual documento XML é o meu XQuery, correto? Então, vocês têm dois documentos, um XML e um XQuery. Em qualquer um deles, eu posso fazer a execução, né? Então, eu quero aplicar essa consulta XQuery nesse documento XML. Ou quero pegar esse documento XML e aplicar essa consulta XQuery, correto? Como que eu faço isso aqui na ferramenta, tá? Então, você tem... O que eu estou dizendo aqui nesse meu documento? O que eu quero fazer? Eu quero jogar para a variável $B, tá? Tudo que é filho de movimentos, cadastros, filmes, filme, correto? Nesse caso, eu estou estabelecendo um critério. Eu quero pegar o quê? Onde o código é igual a 001. Então, se nós pegarmos aqui, ó, eu tenho cadastros, filme, 001. Eu quero retornar o quê? O silêncio dos inocentes, que é o título. Título com a tag nome. E eu quero retornar quais são os exemplares. Então, a partir de $B, então a partir de filme. Então, a partir de filme, eu quero pegar exemplares, exemplar e retornar o código do exemplar. Certo? É isso que eu estou dizendo aqui. Então, a partir de $B, que vem até filme, pegar exemplares, exemplar, código exemplar. E retornar dentro da tag TIT. Tá? Então, para mim fazer a execução disso, o que eu tenho que fazer? Eu vou aqui na opção, ó, Transform. Certo? Bom, daí eu vou dizer o seguinte, assim, ó, qual que é o meu documento XML? Ah, meu documento XML é exerquery.xml. Então, eu faço uma associação ao documento, eu digo qual que é o documento XQuery, que é o current document, que é o documento atual, que é onde eu estou, tá? E como que eu quero que seja o resultado. Eu vou botar aqui para um novo documento, certo? Ó, a partir do momento que ele executou, ele vai criar aqui para vocês na ferramenta um novo documento, aqui embaixo, com o resultado do que ele encontrou. Então, ele vai retornar a tag resultado, vai retornar a tag nome com o título e vai retornar todos os códigos dos exemplares que ele encontrou. Certo? Então, ele me gera um outro documento XML com a estrutura que eu defini aqui dentro do meu XQuery. Entendido essa parte aí, gente, de como que executa, como que ele funciona? Acredito que sim. Coloquei alguns exemplos, certo? Que vocês podem depois estar utilizando, tá? Um exemplo de consulta simples, né? Então, sempre lembrando que atributos calculados, né? Então, eu quero pegar aqui, nesse caso aqui, atribuir para essa variável $PDESC, eu vou atribuir o preço do livro menos o preço vezes 1%, correto? Então, eu posso fazer um atributo calculado e jogar isso por resultado de saída, tá? Eu posso fazer junções. Vai ter um exemplo de junção melhor aqui, tá? Então, mas valem as mesmas regras. Se eu quero retornar o valor, eu uso a função text. Se eu quero acessar atributos, eu utilizo o arroba, certo? Os elementos, como eu mostrei para vocês, tá? Aqui nem vamos... Se fosse um... tá? Então, é como se fosse, ó, eu quero retornar quando um determinado elemento satisfaz determinada condição, quando algum elemento, tá? E o every quando todos os elementos satisfazem a condição. Então, ele é como se fosse um quantificador existencial e universal, tá? Existe
É isso, tá? O que eu quero chamar para vocês é a questão da junção, certo? Já vou mostrar um exemplo para vocês. Eu também consigo utilizar uma cláusula ordered by, tá? Para fazer a ordenação da saída. Então, eu quero retorne tal, tal, só que antes do return você usa o ordered by. Então, nesse caso aqui, ele está ordenando pelo nome, certo? Se você não especificar nada, ele vai trazer a ordenação crescente, ascendente, né? Então, do menor para o maior. Se você deseja do maior para o menor, você pode utilizar a cláusula descending, tá? Eu não sei se funciona com o desc, da mesma forma que no SQL, tá? Mas descending funciona. Olha só, aqui, ó, de junção, que é o documento cidades.xml, e eu tenho outro documento chamado pessoas.xml, correto? Aqui dentro de pessoas.xml eu tenho um elemento chamado cidade, que é como se fosse uma chave estrangeira, certo? Que ele está informando para aquela pessoa qual que é a cidade que ele mora. Então, se eu pedir para vocês assim, o Paulo, e a cidade 1 é Passo Fundo. Então, para mim fazer uma junção entre esses dois documentos, ou seja, associar o código do documento cidades.xml ao elemento XML, isso eu consigo fazer através de uma junção utilizando o xQuery. Então, se vocês pegarem depois para testar, gerar esses dois documentos, cidades, pessoas.xml, e pegar essa query aqui que eu coloquei para vocês, vocês vão conseguir fazer essa junção. Não. Você começa definindo o cabeçalho. Vocês estão me escutando? Sim. Do cabeçalho, e daí você vai ter a tag, eu quero que retorne tudo dentro de uma tag chamada resultados. Certo? Daí eu vou fazer então, vou utilizar um for, para carregar aqui o documento // cidade. Segundo documento, eu vou utilizar essa função doc. Por quê? Porque quando você, nessa primeira opção aqui, ó, no $seed, eu vou carregar o documento cidades.xml. No $ps, eu vou carregar o documento pessoas.xml, certo? Só que aqui na ferramenta, fazer isso aqui, ó. Estou no meu xQuery, execute. Então, aquele primeiro, o cidades, ele vai pegar dessa opção aqui, ó, de onde eu informar o meu input do meu documento corrente, do meu documento XML, certo? E então, ele vai pegar o $seed, ele vai pegar do documento que eu informar lá, tá? E o $ps, ele vai usar essa função doc para carregar esse documento pessoas.xml. Então, eu estou colocando um caminho aqui, um path, certo? E a partir desse caminho, ele vai pegar todos os filhos de pessoas /pessoa, tá? Então, o cidades.xml eu tenho o $seed aplicado no critério aqui, correto? Então, // cidade. Então, se eu perguntar para vocês, o que eu vou ter dentro do meu $seed? Dentro do meu $seed, eu vou ter código e nome, certo? Porque eu estou pegando todos os filhos de cidade /cidade. Ok? Cidade, código e nome, tá? Estou pegando todos os elementos de cidade. Então, isso que eu tenho dentro do meu $seed. E dentro do meu $ps, eu vou ter todos os filhos de... Tá? Daí eu quero fazer o quê? Eu quero pegar onde o seed.código, então pegando o valor do seed.código igual ao $ps cidade. Então, aqui eu estou estabelecendo a minha junção. Ó. Então, onde o código do documento cidades é igual à cidade lá de pessoas. E o que eu quero que me retorne? Eu quero que me retorne uma tag chamada resultado, mostrando o quê? O nome da pessoa e o nome da cidade.
Então, o nome da pessoa eu vou pegar em pessoas, certo? HD, cidade, diferentes. E criar esses dois documentos, pegar essa X-Query e executar para vocês verem como funciona. Gente, não sei se vocês têm alguma questão que vocês queiram colocar. Eu vou colocar os exemplos depois aqui no Moodle para vocês testarem daí, tá? Tranquilo aí? Professor, pode Tranquilo. comentar de novo como é que vai ser a avaliação dessa etapa? A avaliação dessa etapa vai ser um trabalho. É o Guilherme, né? É. Como vocês fizeram esse primeiro trabalho da primeira etapa? Daí entra a parte do... o que não entrou no primeiro, a partir ali de facets, né? Então entra essa segunda parte e mais o JSON, que a gente vai ver na semana que vem. Ah, tá, beleza. Essa aula vai ficar disponível. Geralmente demora quanto tempo para entrar? Como? A aula geralmente demora quanto tempo lá para ficar disponível no YouTube? É só o tempo de eu receber o arquivo aqui da gravação e eu disponibilizar no YouTube lá. Mas agora de manhã mesmo eu já boto. Show. Depois eu vou revisar. O X-Query. O DOM e o SAX, gente. O que é o DOM e o SAX? Aqui vai ser bem rapidinho. O DOM e o SAX, vocês também, isso para manipulação de XML, certo? Quando eu falo isso, vocês sabem o que significa APIs para manipulação de XML? Acho que não. O que são APIs? Vamos pensar assim, ó, as APIs é como se fosse uma classe com um conjunto de métodos para vocês trabalharem, certo? Então, por exemplo, assim, eu vou programar em Java. Eu preciso manipular o XML em Java, correto? Daí, como é que eu faço para fazer isso? Eu preciso carregar esse documento, eu preciso processar esse documento e fazer alguma coisa. Então, você precisa de uma API, é como se fosse uma library, uma biblioteca para vocês trabalharem. Dentro dessa biblioteca, então vocês vão procurar lá, manipulação Java com DOM, Java com SAX. Então, dentro dessa biblioteca, você vai ter classes e dentro dessas classes tem métodos para trabalhar com XML. O que vai diferenciar o DOM e o SAX? Quer dizer, professor, eu vou trabalhar com PHP, eu posso, então, ter bibliotecas do PHP para me trabalhar com o XML. Claro, tu vai ter as bibliotecas DOM, tu vai ter as bibliotecas SAX, certo? O que diferencia um do outro, tá? O DOM, ele trabalha com uma estrutura de Argos, certo? O SAX, ele trabalha com uma estrutura sequencial, tá? É como se fosse uma programação orientada a eventos, certo? Então, por exemplo assim, quando ele encontrar uma tag inicial, quando ele encontrar um start document, quando ele finalizar o documento, quando ele encontrar uma tag final, certo? Quando ele encontrar um determinado valor, tá? É orientado a eventos. E o DOM, ele trabalha com uma estrutura hierárquica. Então, assim, eu quero saber todos os filhos de tal. Quero saber quem é o pai de tal. Entendeu? Então, são classes, maneiras diferentes de você trabalhar com o documento. Uma orientada a eventos e a outra orientada a uma estrutura hierárquica, tá? Essa básica entre os dois. Então, o DOM, então, é isso que eu falei para vocês. Ele trabalha com essa estrutura em árvores, tá? Ele tem três principais classes, que é a Document, Node, Node List e Element, tá? Dentro de cada uma dessas classes, vocês têm métodos para vocês manipularem, correto? Então, uma pena que a gente não está presencial, eu tenho até uns guias rápidos, né? De você utilizar essas APIs assim para DOM e para Java, tá? O que mais? Tá, então a gente tem métodos para trabalhar com essas três classes: Document, Node, Element List e Node List. Então, por exemplo, assim, se eu pegar a classe Document, eu tenho métodos Document Element, Get Element by Tag Name,
create text node, create comment, create element, certo? Ah, se eu vou trabalhar com a classe node, então eu tenho lá, eu quero pegar conteúdos do cujo nome é tal. Então eu sei que eu posso utilizar esse método nodeName para me fazer o teste, entender? Que é dentro dessa classe node. Eu tenho vários outros métodos para me trabalhar. Da mesma forma, e dentro da tag node list da mesma forma. Aqui é como se fosse eu tivesse um array de elementos e eu posso trabalhar dessa forma, tá? Então essas são as 4 principais classes. Dentro de cada uma dessas classes você tem métodos para trabalhar, tá? Não sei o que aconteceu. Estamos estudando? Sim. Aqui, né? Pessoal, o SAX, ele é... aqui de novo. Para uma estrutura hierárquica, certo? O SAX, ele... O que aconteceu comigo? Ele trabalha com eventos, tá? Então, quais são os eventos possíveis para o SAX? Ele é o Start Document, End Document, Start Element, End Element e o Characters, tá? Então, o que são esses eventos? Então, ele vai processar sequencialmente o teu documento. Ele vai começar do início e a partir do momento que tu encontra algum desses eventos, você pode fazer uma programação associada. Então, quando ele encontrar a tag inicial, eu faço tal coisa. Daí tu pode testar. Se o valor da tag inicial for tal coisa, você faz tal coisa, entendeu? Você pode fazer testes conforme o evento que vai acontecendo. Quando ele chegar no final do documento, eu sei que eu posso fazer tal coisa. Então, imagine que você tem um cursor que vai processando, tá? Certo? Então, cada vez que ele encontra ou um início do documento, ou um fim do documento, ou um início do elemento, ou um final do elemento, ou o caracteres ou um determinado valor, tá? Então, essa tag, esse evento characters, ele permite que você teste valores possíveis dos elementos quanto dos atributos. E aí você pode fazer a tua programação baseada ao que está acontecendo, ao evento que está acontecendo, certo? O que está acontecendo aqui com o meu... Vamos encerrar. Então, o SAX, você vai fazer a programação, né, associada a cada um desses eventos que acontecem, tá? Ficar dessa diferença, né, que vocês têm APIs para vocês manipularem esses documentos XML dentro das linguagens, né, e você pode, cada uma das APIs, ela trabalha de uma maneira diferente. Uma orientada a eventos, tá, com aqueles 5 eventos possíveis, e a outra voltada a uma estrutura de hierárquica, correto? Então, você tem daí aquelas 4 classes com métodos para você trabalhar dentro de cada classe. Daí, cada linguagem, você pode inserir as bibliotecas ali, DOM e SAX, e trabalhar com elas, tá? Estamos escutando? Sim. Sim. Seria isso, gente, tá? E por fim, agora para a aula de hoje, eu quero mostrar para vocês o XSL, certo? O que é o XSL? Aqui.
Sim ou não? Tem como repetir que cortou aqui? Você consegue enxergar bem assim? Sim. Sim. Minha tela? Tá. Então, olha só, o que é o XSL? É uma linguagem de transformação, tá? A gente vai ver só uma transformação para HTML, mas existem muitas outras coisas que você pode fazer aqui. Então, o XSL é como se fosse um CSS. Já trabalharam com CSS lá no HTML, né? Sim. Sim. Você aplica regras no XML e você pode gerar uma saída diferente para essas regras, certo? Então, é a linguagem de apresentação e transformação. Então, o XSL significa XML Style Sheet Language, certo? É uma linguagem de estilo para XML. Então, você pode gerar diversas saídas para esse teu XSL, tá? Então, ela é semelhante, tá, ao CSS, tá? Do HTML. Então, muitos browsers, tá, muito que você associa, da mesma forma que no HTML, que você associa o teu XML a um XSL, ele já vai reconhecer e vai aplicar essas regras que estão definidas lá no teu XSL para o teu XML, tá? Então, isso... Vocês... As partes, tá? Uma que é o método para você transformar os documentos, que a gente chama de XSLT. Você vai aplicar uma consulta XPath para você definir quais são as partes ou os padrões que você vai estar trabalhando, tá? E um método para formatar os documentos, que é o sistema de formatação. Vamos ver se tem um exemplo aqui, tá? Eu tenho aqui que ele tem um cabeçalho, né, um header e um parágrafo, tá? A partir do momento que eu aplico uma regra, eu estou dizendo o seguinte, ó, que sempre que ele encontrar um template chamado header, ou seja, quando ele encontrar header, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a formatação usando né, a fonte do tamanho 14, do tipo Verdana, cor vermelha, fazendo o espaço antes de 5, tá? E o espaço depois de 5. Daí eu peço para aplicar o template. Então, quando ele encontrar o header, ele vai fazer isso aqui. Então, ele encontrou a tag header, ele vai botar em vermelho, formatando o tamanho, né, e o tipo de letra. Aí agora eu vou aplicar um outro template. Sempre que ele encontrar parágrafo, ele vai fazer o quê? Ele vai aplicar essas regras que estão aqui, tá? Então, ele vai fazer a formatação da mesma forma, né? Da família Verdana, o tamanho tal, né? Aplicou as regras e tal. Então, é isso que ele vai fazer. O resultado vai ser esse aqui. Então, você vai sempre ter dentro do teu XSL um conjunto de regras aplicados que vão ser aplicados no teu XML, certo? Então, toda vez que ele vai encontrar essa regra, ele vai casar com o teu documento e vai fazer essa aplicação da regra. Tá? Várias, é muita coisa que tem dentro dessa parte do XSL, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui. Muitos objetos de transformações e cada objeto tem propriedades, tá? Então, vocês podem explorar isso aqui. De HTML, CSS aí vai ser divertido. Que mais? Então vai ser sempre dessa forma. Você vai entrar um documento XML, você vai aplicar as regras e vai ter uma saída, né? Dessas regras aplicadas a esse documento, tá? Então vai ser dessa forma. Você tem o documento, você aplica as regras, tem um processador, que geralmente é um browser, ou uma interface, como a gente vai ver aqui, e você vai ter ali a saída, tá? XML, você faz uma referência ao arquivo XSL. Então, quando você for fazer a validação a processamento, ele vai verificar essa referência e vai fazer a validação, tá? E vai aplicar as regras. Então, da mesma forma
CSS externo lá no teu HTML, tá? Então aqui nós temos um exemplo de um documento XML e aqui um exemplo de um documento XSL, certo? Daí você aplica isso e vai ter um resultado, tá? Aqui eu não vou passar cada um desses aqui, tá? Que eu vou pedir para vocês depois olharem esses exemplos que eu botei aqui, tá? Esses exemplos, eles estão aonde? Eles estão dentro desse arquivo aqui, ó, 12 exemplos xsl.zip. A partir do momento que vocês compactarem esse arquivo, vocês vão poder testar esses exemplos. Como que vocês testam, tá? Deixa eu pegar aqui. Na ferramenta, ó, se nós pegarmos lá, então, exemplos XSL, certo? Se eu pegar aqui, vamos pegar aqui, ó, publicações, vamos pegar um que a gente tinha visto aqui. Vou botar aqui. Por exemplo, assim, ó, eu quero testar múltiplos templates, certo? Eu vou pegar os arquivos publicações.xml e publicações.xsl. Então, eu vou lá nesses meus exemplos. Eu vou pegar, então, publicações.xml e vou mandar abrir, certo? E eu vou pegar o outro arquivo, que é o publicações.xsl, que é onde eu tenho as minhas regras, e mando abrir. Um exemplo de múltiplos templates. Para mim executar, o que eu faço? Eu vou lá em Transform, são aqui, ó, Execute Advanced XSLT. Seguinte, o documento XSL é o documento corrente, é onde vocês estão, e eu vou carregar aqui o documento XML que eu desejo, tá? Então eu vou botar aqui, Open Doc, vou pegar from URL. Daí eu vou selecionar aqui que é o publicações.xml. Publicações.xml. Então, carreguei o documento XML, o XSL é o meu corrente, certo? Eu tenho a opção de abrir no browser, tá? Eu posso salvar como um novo documento, certo? Ou posso salvar num arquivo. Uma coisa que é importante é aqui, gente, que o processador, tá? Esses saques são XSLT 2.0, tá? O processador padrão aqui dentro da ferramenta. O meu processador padrão, porque ele já está definido dessa forma aqui, certo? E daí vocês vão na opção Execute, correto? A partir do momento que vocês executaram, ele vai gerar um HTML para vocês aqui, correto? Então esse HTML vocês podem botar no browser de vocês, tá? Deixa eu abrir aqui no meu. Estão me escutando, gente? Sim. Sim? Tá. Então vocês podem abrir no browser de vocês. Minha tela aqui deu uma... Deixa eu ver se eu pego aqui. Não. XML, eu mandar abrir, né? E aqueles
estilos que eu tenho Eu acho que definido tá lá. cortando. Tá meio estranho, né? Eu vou sair e entrar de novo, tá? Talvez seja alguma coisa do microfone, tipo cancelamento de ruído, algo assim. A gente já terminando, estamos escutando agora, não? Agora eu tô. Sim. Então você pode abrir esse documento HTML que ele é gerado no browser de vocês e verificar o resultado, tá? Vocês fazerem, pessoal, para vocês testarem essa parte de XSL, que vocês baixem esse arquivo de exemplos.xsl e testem esses exemplos que estão ali, tá? Abram um XML, abram um XSL, verifiquem quais as regras que estão ali e verifiquem o resultado, para vocês verem o que foi aplicado, o que não foi, certo? Nós tínhamos para ver, não sei se vocês têm alguma questão, né? Foi bastante coisa, né? Mas a ideia é passar para vocês aí os nortes de cada um desses recursos, né? E que vocês, depois, à medida que vocês precisarem, vocês possam utilizar, né? Ok. Então tá, gente. Então, por hoje era isso. A gente fala daí na semana que vem para ver a parte do JSON daí. Tá bom? Tranquilo. Beleza. Valeu. Valeu, até Quem mais. quem não viu as notas lá, dá uma olhada, qualquer coisa me avisa daí, tá? Show. Eu vou ver depois. Até mais. Show, valeu.